Fala aí, galera, tudo bom? Sou o professor Sérgio, aqui da plataforma Fábrica D, sou professor aqui das exatas de Matemática, Física e Química. E continuando aqui a série sobre as provas, né, dando dicas para vocês, que vocês não farão provas, eu escolhi falar hoje sobre a Química para a SpaceX. Por que a Química e por que a SpaceX? Vou explicar para você. Bom, SpaceX por quê? Porque eu fui aluno da SpaceX, eu cheguei a ser aluno, cheguei a prosseguir para a AMAN, fui cadete também, mas acabei abandonando o curso, que não era bem o que eu queria, a vocação, não tem jeito, a vocação chama a gente, né? Mas antes, quando eu fui aprovado para a SpaceX, eu fui aprovado para outras escolas militares também, fui aprovado para a AFA, fui aprovado para a IFON, fui aprovado para a EAR, para a ESA. Mas por que eu queria ter ido para a AFA e acabei sendo reprovado no exame de vista, né? A Força Aérea, eles são bem exigentes, né, em relação a essa coisa da visão, né, da acuidade visual. Eu acabei prosseguindo para a SpaceX, que é em Campinas, São Paulo. Você faz 1 ano de curso na SpaceX e depois 4 anos de curso na AMAN, que fica em Resende, no interior aqui do Rio de Janeiro, e aí você se torna oficial do Exército. E por que a Química? Porque na época, foi uma coisa até engraçada, e não recomendo vocês a fazer isso, tá? Mas o que houve? Eu fiquei meio desesperado na época. Por quê? Eu estudava para a AFA, para a IFON, para a Escola Naval, e vocês sabem, né, qual que é o edital básico, né, dessas provas, né? É matemática, física, português, inglês e a redação. E na prova da SpaceX tem isso, só que ainda tem história geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil, literatura, química. E aí eu fiquei meio perdido na época, né? Porque é normal, o estudante às vezes se perde mesmo. E acabei, na época, me enrolando. E eu não recomendo vocês, mais uma vez, a fazerem isso, tá? Porque às vezes estão achando, né, Alexandre, que eu estou aqui desestimulando você a fazer coisa errada, mas não é. Mas caso batam desespero, né, comigo, até que deu certo na época, vou fazer o quê? Eu vou falar para vocês os principais pontos, né, como falam no Exército, as principais gaivotas que vocês têm que bater para poder mandar bem na prova de Química da SpaceX. Primeiramente, você tem que ter a consciência de que a prova da SpaceX é uma prova bem grande, tá? É uma prova, são 2 dias de prova, então você tem que estar bem preparado, principalmente, né, intelectualmente e psicologicamente também, tá? Porque é uma prova bem grande e é muito conteúdo para você estudar também, cara. Pô, você tem que estudar história geral, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil, literatura, língua portuguesa. É tipo quase, né, um Enem, só que é uma prova menor também, né? E a prova, né, na minha época, a prova de física e química era uma prova só. Eram 12 questões, né? Até hoje prossegue assim, eram 12 questões de física e 12 questões de química. E na época, como eu não tinha estudado muita química, eu fui estudar ali praticamente 1 mês antes só, a química, pegar a química mesmo, eu fui estudar 1 mês antes só. Porque eu estava bem em física, né? Porque eu tinha feito o IFON, Escola Naval, eu tinha feito AFA, eu estava bem em física, estava muito bem em matemática, né? Eu li bastante história, geografia, só que aí química eu acabei deixando um pouco de lado. E aí o que aconteceu? Eu tive que partir, né, para o tudo ou nada. Então eu peguei o quê? Eu peguei as provas anteriores e vi ali o que caía mais. Fui fazendo ali uma listagem, peguei a ajuda de um professor meu também. Quero até mandar aqui um beijo para uma professora de química, inclusive, né, que foi minha professora de química na SpaceX, agora ela já é Coronel Lúcia, né, na época Major Lúcia, né? Um beijo para a senhora aí, viu? Se ela estiver vendo aí o meu vídeo. Ela foi uma professora muito legal que eu tive lá na SpaceX, e vocês, né, se Deus quiser, quem for para lá vai ter contato com ela também, tá? Então o que houve? Na época eu fiz uma listagem do que mais caía na prova, porque todo estudante faz isso, é normal, você tende a estudar aquilo que mais cai, né? Porque tem coisas que às vezes a prova não gosta muito, você tem que conhecer bem a sua prova, e tem coisas que eles não gostam muito. Então o que eu fiz? Peguei as provas, as 10 últimas provas, né, a partir do ano que eu ia fazer, e comecei a ver o que caía mais. Tive a ajuda de um professor meu também, eu me formei no Colégio Militar de Manaus, tive a ajuda de um professor meu lá também, para ver o que eu tinha que estudar mais, né? Porque eu tinha que correr e estudar o máximo de coisas possíveis. E eu percebi o seguinte, que essa coisa, tem uma constância nisso. Desde aquela época, quando eu fiz a prova, segue esse mesmo padrão, a prova da SpaceX. Então, caso bata o desespero, caso você esteja aí muito desesperado, de repente você não estudou muita química,
vou tentar te ajudar aqui. Comigo até que deu certo. Comigo foi tranquilo, eu consegui me mandar bem na prova. Eram 12 questões, eu acertei 10. Né? Eu consegui mandar bem. Tá? Mas, lembrando que num concurso, a gente não tem bola de cristal. Então a gente tem que estar bem preparado para tudo, né, não, Alexandre? A gente tem que estar, Com certeza. né? Você tem que tentar englobar sempre todo o estudo, porque, imagina só, a gente tem uma prova, a prova da SPSEC, são 12 questões de química, mas o conteúdo de química é bem grande. Então, a prova tem ali um padrão, ok, mas de repente pode mudar a banca, muita coisa pode acontecer. Então você tem que ter aquela disciplina para poder estudar tudo. Porém, como a gente sabe que nada é perfeito, a gente erra, normal, então a gente pode o quê? Prosseguir aqui para o gaga do desespero, né? Que é o quê? Estudar o que mais cai. Que foi o que eu fiz, comigo deu certo, então com vocês de repente pode dar também. Então vamos lá, lembrando aqui, ó galera, que a gente tem cupom de desconto agora aqui, né? Tá? Mas só para as turmas militares, tá? Para quem, né, vai fazer IME, ITA, SPSEC, né, para os concursos militares, tem aqui cupom de desconto lá no www.fabricad.online. Beleza? Vamos começar aqui então o nosso, né, destrinchamento, depois dessa história toda que eu contei aqui para vocês, né? Falei até, né, de como que é a carreira, como é que você se torna oficial no exército e tudo mais. Isso, oficial combatente, né? Porque você pode se tornar oficial no exército pelo IME também, no caso, que o tio Alexandre estudou lá no IME, né, Alexandre? Estudou no IME, né? Yes. Né? Estudou no IME. Né? Então, você com o ensino médio, você tem esses dois caminhos para se tornar oficial no exército. Você pode ir tanto pela SPSEC para ser oficial combatente, né? Inclusive, um grande abraço aí para os meus colegas aí da minha turma, né? E você pode ir pelo IME também. Se você for para a SPSEC e depois para a AMAN, você vai fazer parte do quadro de oficiais combatentes, que aí você pode ser de infantaria, artilharia, cavalaria, engenharia, comunicações, intendência e material bélico. Você pode escolher uma dessas especialidades, digamos assim. E lá no IME você vai ser o quê? Engenheiro. Você vai fazer engenharia química, engenharia... acho que é engenharia de fortificação que chama engenharia civil lá, não é isso, Alexandre? Sim. Me ajuda aí. Engenharia de fortificação, engenharia de computação e tudo mais. Né? Lá você vai para ser engenheiro, mas são duas carreiras que você pode escolher para ser oficial no Exército Brasileiro. Tranquilidade? Olha só, eu coloquei aqui para vocês alguns assuntos que, na minha época, foi o que eu mais estudei e que até hoje a prova segue nessa constância, tá bom? Vamos lá. Uma coisa que sempre cai, sempre vai cair na prova das SPSEC, estrutura atômica. Aquela coisa de modelos atômicos cai, professor? Cai. Aquela parte de modelos, né, do modelo de Dalton, de Thomson, de Rutherford, aquela coisa toda, você tem que estar afiado nisso aí, porque geralmente eles cobram questão teórica nisso. Na minha época, inclusive, caiu questão teórica disso. Que mais sobre estrutura atômica? Aquela coisa, né, sobre os níveis e subníveis de energia, que você tem que usar o diagrama de Linus Pauling, né, 1s2, 2s2, aquela coisa toda, para você ver camada de valência, para você ver quantos elétrons você tem na camada de valência, na camada mais externa e tudo mais. Porque isso aqui já é um gancho para quê? Para ligações químicas, né, que eu vou já falar daqui a pouco. Então essa parte de estrutura atômica, né, de isótopos, isóbaros, aquela coisa toda, né, esses nomezinhos que eu estou falando que geralmente vocês lembram mais rápido. Essa coisa toda é muito frequente na prova do SPSEC, você tem que estar muito bem afiado com isso. Tranquilão? Tabela periódica também é uma coisa puxando a outra. Tabela periódica também é um assunto bem recorrente, todo ano tem uma questãozinha de tabela periódica, inclusive ano passado acho que tiveram 2 questões de tabela periódica, se eu não estou enganado na prova. Inclusive tinha uma questão que tinha tabela mesmo, era para avaliar lá as propriedades periódicas, ou se era para elementos de transição, era algo do tipo, mas tinham 2 questões, se não estou enganado, tá? Mas da tabela periódica, o que você tem que saber? Você tem que saber como é que é a organização dessa tabela, você tem que saber as propriedades periódicas de raio atômico, de ponto de ebulição, ponto de fusão, de eletronegatividade, eletropositividade, todas aquelas propriedades periódicas e aperiódicas também, vocês têm que estar bem afiados quanto a isso, que eles cobram bastante. É aquela coisa, né, dos metais de transição e tudo mais, geralmente eles gostam de cobrar isso também, configuração eletrônica, aquela coisa toda, como eu falei, uma coisa puxa a outra. Então isso é bem recorrente na prova das SPSEC, tá? E é uma coisa que você não pode deixar de estudar. A parte de estequiometria também, acho que toda a prova de química, né, Alexandre? Acho que toda a prova de química eles gostam muito disso, da parte de estequiometria. Por quê? Porque a estequiometria não é uma coisa tão difícil, tá? Porém, a galera se enrola às vezes. Não sei porquê, mas a galera sempre se enrola, tá? Mas é uma coisa que você tem que fazer como? É exercício. Não adianta você achar, inclusive todas as matérias são assim, sobretudo as exatas, tá? História, geografia, você tem que fazer isso também.
Mas sobre todas as exatas não tem jeito, você tem que exercitar, cara. Você que tem dificuldade de matemática, ou química, ou física, se você não pegar exercício e fazer, não adianta. Você vai ficar ali olhando, achar que uma teoriazinha ali já vai safar a tua vida? Não vai. Você tem que pegar e praticar aquilo. Né? Tinha até um professor meu que falava que repetição com correção mais 30% leva à perfeição. Ele falava assim pra mim. E é verdade, você tem que ficar exercitando aquilo até aquilo ficar massificado no seu coração e na sua mente. Beleza? Essa parte de estequiometria é muito importante. Tá? Por quê? Aquela parte de relação de massa-mol, massa-massa, aquilo é muito importante, principalmente no balanceamento das equações, tá? Porque geralmente a galera também tem um pouco de medo disso, do balanceamento. Quando é por tentativas, a galera até que safa bem, mas quando chega outro tipo de balanceamento, tipo, balanceamento por oxirredução, aí a galera se mata. Mas não é uma coisa tão difícil você treinar, não é mesmo, tá? E isso é uma coisa muito recorrente nas PSECs, todo ano tem uma questão e você não pode se dar o luxo de errar uma questão dessa. Porque no concurso, você tem caras muito bem preparados ali. Pô, tinha cara na minha época que fez a prova que o cara gabaritou física, gabaritou química, o cara estava muito bem preparado. Então você errar uma questãozinha dessa, você já cai um monte de posição, né? E agora que o concurso das PSECs também teve umas alterações, porque na minha época eram 520 vagas e só tinham homens, né? Só tinham meninos na escola. Mas agora foi aberta a escola também para quem? Para as meninas. Né? E aí o que aconteceu? Reduziu um pouco as vagas, né? Acho que agora são 400 vagas para homens e 40 para as meninas. Então, sobretudo para as meninas aí, né? Um beijo aí a todas as meninas e mulheres do Brasil. Você tem que estar o quê? Muito bem preparada, minha filha. É verdade. Por quê? Porque você só tem 40 vagas para concorrer. Então, você errar uma questão dessa, você cai um monte de posições. Você não pode se dar o luxo de errar. Beleza? Então, vamos retomar aqui, ó. Estrutura atômica, com certeza, aquela parte de... Né, você tem que estar bem afiado no diagrama de Linus-Pauling, aquela coisa, né, da distribuição eletrônica e tudo mais, de camada de valência, tabela periódica, principalmente propriedades periódicas, né, as características de cada elemento, quantos elétrons você tem na camada de valência, né? Por exemplo, elementos que estão na família 1A tem um elétron na camada de valência e tudo mais. Você tem que saber aquilo tudo, né? Aquelas nomenclaturas, halogênios, calcogênios, metais alcalinos terrosos, você tem que estar muito bem afiado nisso. Né? E a parte de estequiometria, isso aí sem dúvida, toda prova de química vai ter questão de estequiometria, tá? Não se iluda com isso. E a estequiometria eu vou já puxar de novo aqui para a parte de acidez e basicidade, porque entra nisso também. Uma coisa, como eu disse, uma coisa vai puxando a outra, tá? Essa parte de ligações químicas, como eu falei, né, que eu peguei esse gancho aqui, né, estrutura atômica. Porque eles gostam muito dessa parte de ligações químicas também, né? E essa parte de ligações químicas, né, você tem que estar bem naquela parte de número de oxidação, né, para poder também você dar nomenclatura para certos compostos, né, como você tem uma ligação iônica. Saber dar o nome de cloreto de sódio, de hipoclorito de sódio, aquela nomenclatura química toda, né, que entra aqui nas ligações químicas. Você tem que estar muito bem afiado nisso. Inclusive, ano passado acho que teve também questão sobre isso na prova das PSECs, tá? E todo ano tem, não tem escapatória. Inclusive, acho que todas as provas que eu peguei para estudar, quando eu fiz o ano, eu peguei 10 provas anteriores. Todas elas tinham pelo menos uma. Tinha prova que tinha mais de uma questão desse tipo, né? Para você nomear certos compostos. Hipoclorito de sódio, carbeto de cálcio. Acho que ano passado foi o carbeto de cálcio que caiu, mas eu já tinha visto antes também. E isso é muito recorrente na prova das PSECs. E você tem que estar muito bem nessa parte de estrutura atômica, de ver quantos elétrons perdem, ganham, etc. Tá? Essa parte aqui de pH e pOH, isso aqui é muito importante também. Inclusive tem até vídeo de 1 minuto, né, feito aí na plataforma. Se você procurar aí, você vai achar. Tá? Eles gostam muito disso, tá? Essa parte, por quê? Inclusive, isso aqui envolve um pouco de matemática, você tem que saber, você tem que ter conhecimento de logaritmo, né? No caso aqui de cologaritmo, né? Que o colog é menos log daquela coisa, né? Colog de 2 é menos log de 2. Né? Porque o pH, ele é o quê? Ele é o cologaritmo da concentração de íons H+. E o pOH é o cologaritmo da concentração de íons OH-. Né? Isso aqui eles também gostam de cobrar bastante, ano passado também teve na prova. E ano passado a questão que envolveu isso aqui, envolveu também um pouco de estequiometria, tá? E um pouco de reações químicas. Então você tinha que estar muito bem afiado nessa parte, né? Porque eles estão fazendo bem misturando bem os conteúdos assim, abordando mais de um conteúdo numa questão só. Na minha época, eu vou confessar, não tinha muito isso não era muito o perfil da prova. Você tinha ali questões bem delimitadas. Ah, essa questão é disso, essa questão é de estrutura atômica, essa questão é de soluções. Mas agora eles estão... A prova está ficando um pouco mais rebuscada, né? A prova está ficando um pouco
mas bem elaborada. E aí você não consegue ali delimitar um conteúdo só. Você sempre tem uma questão de pH, uma questão que envia pH com questão de estequiometria e tabela periódica com ligações químicas. Você não consegue delimitar ali um conteúdo somente. Tá? Essa parte de acidez e basicidade, né, base de arrênios, aquela coisa de ácidos e bases de Lewis, aquela coisa toda, aquilo também, ano passado também teve, tá? Na minha época também caía a mesma coisa. Você tem que estar bem afiado nisso aqui, para ver se um composto é mais ácido, é mais básico, né, caráter básico dos compostos, caráter ácido e básico, aquela coisa de nomenclatura dos ácidos também, que já entra aqui nas ligações químicas, né, ácido nítrico, ácido clorídrico, aquela coisa toda, né, reações ácido-base também, que isso é importantíssimo, qualquer concurso, qualquer prova de química, você tem que estar bem afiado nisso, só que também é importante para você, tá, essa parte de acidez e basicidade. Na verdade, se você observar, aqui, ó, estequiometria, ligações químicas, pH, pOH e acidez e basicidade, você tem que ter um bom conhecimento de reações químicas, né? Você tem que saber balancear a equação, você tem que saber fazer, por exemplo, tem uma coisa muito interessante que eles fazem na prova, que ele te dá só o nome daquele composto. Por exemplo, hidróxido de cálcio. Ele te dá só o nome, ele não te dá a fórmula, e você tem que saber montar a fórmula, né? Você tem que saber também ter conhecimento de NOx, de número de oxidação daqueles números, a família que eles estão. Né? A prova agora eles estão rebuscando mais isso. Então aqui, nesses compostos, você tem que ter um forte conhecimento aí de reações químicas no geral. Né? A parte de soluções também é bastante importante, tá? Aquela coisa aquelas grandezas de concentração mol por litro, concentração com massa, com volume, aquela coisa toda, densidade, mistura de soluções, aquela coisa toda, isso é bem recorrente também na prova, tá? Na minha época, eu vou confessar até que eu tinha um pouco de dificuldade nisso aqui, eu ficava meio perdido, mas consegui sanar tranquilo, estudei e caiu uma questão na minha prova e eu consegui acertar, tá? Só que é bem importante. Inclusive aqui no meio também, nessa parte de reações que eu estava falando para você, entra uma coisa importante também, que eu acabei esquecendo de mencionar aqui, mas eu vou mencionar para você agora, que é a parte de cinética química. Isso aqui na prova eles gostam bastante também. Todo ano está caindo uma questão disso aqui. Cinética química. O que é isso aqui? É aquela parte de velocidade de uma reação. Né? Você tem que saber montar a equação da velocidade. Você tem que saber analisar, se você mantiver um produto constante, o que vai alterar, etc. Isso aqui é bem recorrente na prova também, tá? Só que você tem que estar bem afiado. Inclusive essa parte de soluções também. Aquela parte de mistura e diluição de soluções que a galera meio se confunde também. Mas isso é bem importante para a hora da prova, tá? E a parte de química orgânica? A parte de química orgânica, na verdade, deles, desde a época que eu faço a prova, tem uma constância ali também. Porque na prova da SpaceX você não vê muito questão de reação orgânica, de adição eletrofílica, de adição nucleofílica, você não vê muito isso. Como é que costuma pedir, né? Como é que costumam cair as questões de química orgânica na prova da SpaceX? É aquela química orgânica inicial, o que é um carbono primário, um carbono terciário, um carbono quaternário, a distribuição de elétrons π, sigma, a definição você dá o nome daquele composto, daqueles radicais, né? Metil, isobutil, aquela coisa toda, daqueles radicais, aquelas ramificações, aquilo ali é bem importante também, eles cobram bastante isso, tá? Eu lembro que teve uma questão, que foi até interessante que eu gostei dela, porque lá, quando eu estava na SpaceX, a gente estudou um pouco sobre colete à prova de bala e capacete também, né? Que é sobre o Kevlar, né? Inclusive quem joga CS aí com Strike, né? Já jogou com Strike, ou Alexandre? Não, você falou isso e me lembrou do primeiro Batman, que eles deixam bem claro que é uma roupa de Kevlar. Isso aí é uma roupa de Kevlar. Se você que assiste o Batman, ou do Christopher Nolan, você já viu isso. A versão do Ben Affleck. E se você... É passável, né? Vai estragar a aula e o vídeo, né? E se você também já joga ou jogou Counter-Strike, quando você aperta lá o botãozinho e você quer comprar alguma coisa, você vê lá que tem o capacete lá e o colete, aparece o quê? O Kevlar mais o helmet, né? Jogo muito aquilo. Então aparece Kevlar. Por quê? O Kevlar, na verdade, é um material que tem tanto no capacete quanto no colete à prova de bala. E caiu uma questão sobre isso na prova da SpaceX, acho que foi há uns 2 anos já, que ele colocou a estrutura lá do polímero lá, que forma o Kevlar e tudo mais, e ele fazia umas perguntas daquilo lá, sobre a hibridização dos carbonos, se era um carbono terciário, quaternário,
aquela coisa toda, né? Aquela contagem de carbonos, quantos hidrogênios, que a galera... Você não pode errar uma questão dessa, por quê? Porque é a sua atenção, tá? Na hora da prova você não pode errar uma questão dessa, beleza? Esse é o padrão que eles cobram assim, na verdade, na química orgânica. Você não vê muito reação orgânica, aquela coisa toda, é meio difícil, tá? Mas estuda, porque a gente nunca sabe, tranquilo? Eu fiz isso aqui na época, eu peguei isso aqui como eu falei pra vocês, eu fiz esse apanhado com o meu professor lá e tudo, estudei isso aqui, comigo deu certo. Então, se você ficar desesperado, você também não precisa ficar estudando, né? Você pega, faz esse padrão aqui que você vai conseguir fazer uma boa prova, com certeza, né? Eu fiz isso aqui na época. Ano passado, se você observar, teve esse mesmo padrão aqui, teve questão de estrutura atômica, teve questão de tabela periódica, teve cinética química, teve química orgânica, é sempre o mesmo padrão. Então, se de repente você está meio desesperado, está estudando para outras provas, e etc., quem faz IME e ITA, tranquilo, porque já estuda química, né, num nível bem alto, então isso aqui é tranquilo, mas de repente você está estudando para a escola naval, para a AFA, e não está muito afiado nisso e quer fazer a prova para a SpaceX também, então isso aqui é uma dica que eu dou para você. Você pode, pegar isso aqui e fazer um apanhado geral, resolver as provas anteriores, pegar lá um livro-texto, né, e fazer as questões direitinho, porque isso aqui é treino. Se depois que você treinar, isso aqui fica tranquilo. Belezinha? Lembrando aqui, galera, que a gente tem cupom de desconto aqui, tá? Militares, pra galera que faz IME, ITA, pros planos de IME, ITA, Escola Naval, SpaceX e tudo mais, planos militares. Isso aqui é um cupom de desconto pra você, porque vocês são muito especiais, viu, galera? Acredite se quiser, vocês são muito especiais aqui pro Fábrica D, viu? Então, ó, isso aqui é um cupomzinho pra você, que um desconto é sempre bom, né? Então, galera, só pra dar uma retomada aqui, você que de repente tá chegando agora aí, né? Eu tô fazendo aqui um apanhado sobre o que mais cai na prova de química da SpaceX. Já contei aqui essa historinha. Eu fui aluno da SpaceX, eu tenho um carinho muito grande, né, pela Escola Preparatória de Cadetes, lá em São Paulo, né? A famosa Casa Rosada, que o pessoal fala, né? O pessoal até brinca falando que é a casa da Barbie, né? O pessoal faz essa brincadeira. A escola que fica localizada em Campinas, ali no bairro do Jardim Chapadão. Gostava muito daquele bairro ali, inclusive, muito maneiro. E por que eu escolhi a química também? Porque foi o que eu menos estudei na época. Que eu fiz uma coisa muito errada, que foi não estudar química, e eu acabei, né, deixando de lado, porque eu estudava na verdade eu estudava para a AFA, eu fiz AFA, fiz Escola Naval, prestei prova para o ITA também, prestei prova para o EFON, para EA. E o que tem de diferença? A prova da AFA, do EFON, da Escola Naval, por exemplo, qual que é o conteúdo básico? Matemática, física, português e inglês. E na prova da EFON e da Escola Naval ainda tem o desespero, que é o quê? O temido e famigerado cálculo 1, né? Limites, derivadas e integrais, né? Que na prova da SpaceX não é cobrado. Então eu ainda tive esse desespero aí na época. Por isso que eu fui deixando a química meio de lado. E quando eu vi que ia bater a prova da SpaceX, eu queria fazer também, e eu não tinha estudado muita química. Então o que eu fiz? Eu tive a ajuda de um professor meu, que ele foi meu professor no Colégio Militar, eu me formei no Colégio Militar de Manaus. E ele me ajudou um pouco a fazer o quê? Um apanhado sobre o que mais cai na prova da SpaceX. Na época, eu peguei as 10 últimas provas, né, e fiz um apanhado geral sobre o que mais caía. E aí a gente chegou nisso aqui. E eu percebi que até hoje a prova é desse jeito. Né? Até hoje. Né? Essa cinética química aqui eu coloquei por último agora, que quem já estava assistindo eu coloquei por último. Né? Mas para quem chegou agora, né, eu fiz esse apanhado e até hoje a prova segue um pouco esse padrão. Segue um pouco não, segue bastante esse padrão aqui. Mas, para você que chegou agora, eu já dei essa dica para a galera que estava assistindo, você que está chegando agora nessa live aqui. Pelo amor de Deus, não deixe de estudar química, não deixe de estudar matéria nenhuma. Você, para fazer uma prova, você tem que estar muito bem preparado em todos os conteúdos. Não adianta você achar que a única coisa que vai te passar, né, inclusive, quem faz... Isso é um mal muito grande de quem faz prova pro IME, pro ITA, pra Escola Naval. Né? O Alexandre não vai me deixar mentir, né, Alexandre? Pô, a galera tende a estudar muitas exatas, né? A galera que faz Enem mesmo, pô, eu tenho um monte de alunos que eu dou aula em vários cursos preparatórios aqui no Rio, eu tenho um monte de aluno que o cara fica desesperado ali com matemática e não estuda as outras. O que é um erro, por quê? Não é só matemática e física que vai passar você numa prova dessa. Ainda mais uma prova de nível nacional. Você tem que estar bem preparado em tudo. Você tem que estudar história, tem que estudar geografia, tem que estudar química, tem que estudar tudo para você mandar bem na prova. Beleza? Então,
Isso aqui que eu tô falando pra você é se por um acaso você ficar no desespero, tá? Porque, como eu falei também, a gente não tem bola de cristal. Eu, Alexandre, aqui, a gente não tem aqui uma bola de cristal, um gênio aqui que vai olhar e vai saber o que vai cair na prova. Ninguém sabe. A gente trabalha com padrões, ok? A gente busca, né, os padrões anteriores para poder focar mais naquilo ali. Mas, de repente, pode ter uma mudança brusca na banca. Acontece, já vi, já aconteceu. Inclusive, na época que eu fiz a prova de física, como é que era a prova de física? Não era uma prova muito difícil, não. Era uma prova que, basicamente, você tinha que aplicar a fórmula à prova de física da SpaceX. Era questões bem delimitadas. Era uma questão de velocidade média, energia, era uma questão de trabalho, era uma questão de estática. Você conseguia delimitar bem isso. No ano que eu fiz a prova, quando eu abri a prova, assim, a prova estava totalmente assim, diferente dos padrões que eu estava acostumado. Eu fiquei, caraca, o que eu faço agora? Mas eu tinha estudado bastante, eu tinha feito prova para EFON, para AFA, então estava muito bem preparado. Eu só fiquei meio assim desesperado porque não era o padrão que eu estava esperando para a SpaceX. E consegui mandar muito bem na prova, tranquilo. E a química eu tinha deixado um pouco de lado, por quê? Justamente por causa do erro do estudante. Eu, Alexandre, a gente foi estudante igual vocês já, gente. A gente sabe todos os erros que vocês cometem. E um dos erros é o quê? Estudar só matemática e física, o que é errado. Então isso que eu estou fazendo aqui para você que está chegando agora aí, isso que eu estou fazendo é só se você ficar desesperado, se você não tiver mais para onde correr. Bateu um mês ali, que foi o que aconteceu comigo, bateu um mês ali antes da prova, eu não tinha estudado química direito, então eu tive que fazer essa apanhada aqui. Então o que eu vi com o meu professor lá? A gente viu que estrutura atômica sempre tem uma ou mais questões em todo ano na prova, e até hoje é desse jeito. Ano passado teve também, foi a mesma coisa. Aquela parte que você conhecer aquele diagrama de Linus Pauling, aquela coisa de camada de valência, de camada mais externa, de perda e ganho de elétrons, aquela coisa toda básica, você tem que estar muito bem afiado nisso aí. Modelos atômicos também. No ano que eu fiz a prova caiu uma questão de modelos atômicos. Você tinha que estar, essa coisa teórica, você tem que estar bem afiado nisso também. A parte de tabela periódica todo ano passado, acho que caíram 2 questões que envolviam o conceito de tabela periódica, tá? Mas nos anos anteriores também não é diferente. A gente teve questão de tabela periódica, né? Aquela coisa de propriedades periódicas e aperiódicas também, principalmente raio atômico e eletronegatividade, é o que mais cai. Todo ano tem. Então você tem que estar muito bem afiado nisso, beleza? Estequiometria, acho que toda prova de química, seja lá qual banca, seja lá qual concurso, todo ano tem questão de estequiometria e a galera erra por quê? Porque não treina, porque tem medo, tá? Estequiometria é aquela coisa de balanceamento de equações. Quando é por tentativa, a galera até fica tranquila, né? Só a regra do macho e tá de boa. Mas quando chega outro tipo de balanceamento, né? Balanceamento íon elétron, oxirredução, a galera se desespera. Mas isso é uma questão de treino só. Não é uma coisa difícil se você treinar. Nada é tão difícil se você treinar. Beleza, galera? Ligações químicas, né? Eu fiz até um paralelo aqui com essa parte de tabela periódica e estrutura atômica. Por quê? Porque está totalmente relacionado, né? Que são as ligações iônicas, ligações metálicas, ligações covalentes. Tá? E o que eles gostam de cobrar muito nisso aqui? Principalmente nessa parte de ligações químicas, né? Eles pedem lá geometria molecular, né? Por exemplo, se é uma geometria angular, se ela é piramidal, aquela coisa toda, né? De hibridização também, eles gostam muito disso. Ano passado teve isso na prova também da SpaceX e sempre segue, se você observar, pegar a prova, você vai encontrar isso também, tá? Essa parte de ligações químicas, de dar nomes aos compostos químicos, né? Por exemplo, NaCl, cloreto de sódio, hidróxido ferroso, hidróxido férrico, aquela coisa toda, hipoclorito de sódio. Você tem que estar bem nessas nomenclaturas, tá? Porque eles gostam de cobrar isso. Beleza? Essa parte aqui de pH e pOH, que está relacionado com acidez e basicidade também, mas eu separei aqui porque eu vou falar umas coisas diferentes. Mas essa parte de pH e pOH, eles gostam por quê? Porque você tem que ter um pouco de conhecimento de matemática, você tem que conhecer, né, logaritmos e tudo mais. Então eles fazem isso aqui. Não é uma coisa difícil também, mas a galera fica desesperada porque eu não sei porquê, não sei se o Alexandre sabe explicar para vocês aqui, se vocês aí que estão assistindo aí, já digita aí, né, pra gente ver, por que vocês têm tanto medo de logaritmo, cara? Eu não consigo entender por que, Alexandre, que a galera tem medo de log. Não sei. A galera fica assim... Depende de como eles viram, ele não foi com a gente. Exatamente. Se for com a gente, agora tu não tem mais medo. Mas a galera fica assim, pega log e fica, ai meu Deus do céu, eu vou morrer, o logaritmo vai me engolir. Não vai, tá? E ele aparece aqui na química também. Então se você quiser passar no SpaceX, tem que conhecer bem o logaritmo, tá? Você tem que saber tanto para prova de matemática quanto para de física. Tranquilo? Essa parte de acidez e basicidade é uma parte que eles cobram também por causa daquela coisa, né, dos ácidos e bases de arrênios,
né? Aquela coisa toda de ver quem é mais ácido, quem é mais básico, de compostos ácidos, de reação de ácido-base, aquela coisa toda. Isso é bem importante para a prova também, tá? Essa parte de soluções aqui também, na época eu tinha um pouco de dificuldade, mas consegui sanar. Mas essa parte de soluções é aquela coisa de concentração comum, concentração mol por litro, diluição de soluções, mistura de soluções, né? Aquele famoso lá que vocês veem, né? O concentração 1, volume 1 é igual a concentração 2, volume 2, aquela coisa toda. Né? Isso aqui é bem importante para a prova também. Eu tinha um pouco de dificuldade, mas consegui sanar. Como? Com exercício, não tem jeito. Se você treinar, você vai safar na boa. Tá? Química orgânica também. Só que a prova de química orgânica não é uma prova, por exemplo, que nem a do IME e do ITA. Porque na prova do IME e do ITA eles gostam muito de reações orgânicas, aquela coisa toda. Não é muito padrão das PSEGs. Eu não lembro assim, de ter visto questão de reação orgânica. Aquela coisa de... Lógico, não confunda reação orgânica com reações químicas que têm compostos orgânicos no meio, tá? Reação orgânica eu digo, aquela reação de adição eletrofílica, reação de substituição, aquela coisa toda. Eu não vi nas PSEGs. Eu digo agora, por exemplo, ele pode colocar uma reação para você de benzeno reagindo com alguma coisa e fazer uma relação apenas estequiométrica, tá? Já vi isso aí tranquilo, isso aí é bem cobrado nas PSEGs. Mas o que eles gostam muito na prova de química orgânica das PSEGs? Aquela coisa de você nomear radicais, de você identificar aqueles, né, o metil, etil, propil, aquela coisa toda. Eles gostam de cobrar isso aí. Aquela coisa de carbono primário, carbono terciário, hibridização de carbono, quantas ligações sigmas e quantas ligações pi, nomenclatura de compostos orgânicos, isso aí cai muito também, para você identificar se é um ácido benzoico, se ali tem um benzeno, se ali tem um propeno, aquela coisa toda. Eles gostam muito de cobrar isso. A prova de química orgânica das PSEG gira em torno disso, tá? Mas, como a gente falei para vocês, a gente não tem bola de cristal, então de repente, né, seria interessante você estudar bem a química orgânica para não ter nenhuma surpresa desagradável, né, que às vezes acontece. Tá? E essa parte cinética química todo ano tem caído também, para você avaliar a velocidade de reação, para você montar a equação da velocidade. Isso é bem importante para a prova também, viu, galera? Então, ó, se você ficar desesperado, isso aqui é um apanhado geral que você pode pegar e dar uma estudada geral para você mandar bem na prova das PSEG, porque tem seguido bem esse padrão. Mas a recomendação é sempre, toda vez, estude todo o edital. Você está aqui com a gente para isso, para estudar todo o edital. Tá? Aqui você tem os melhores professores aqui do mercado, você tem a plataforma completíssima, com simulado, com exercício, com resolução, e tudo que você imaginar, você tem aqui na plataforma para quê? Para você ter o seu edital todo abordado e mandar super bem na sua prova, tá? Galera, espero que eu tenha ajudado vocês aí, tá? Nessa empreitada. Como eu falei para vocês, isso aqui é um apanhado geral, então de repente isso pode ajudar você, tá? Resolva provas anteriores, né? Assista aqui com a gente as resoluções de questões e provas aqui na nossa plataforma, tá? A gente está aqui para ajudar você. A gente gostando de você, que a gente está dando o quê? Cupom de desconto aqui, ó. Você que vai fazer SpaceX, INITO, Escola Naval, esses planos, você tem esse cupom de desconto aqui, militares. Beleza? Acessa lá a plataforma que você vai ganhar lá um descontinho. Beleza? Forte abraço, um beijo, boa sorte e quer aprender? Vem para Fábrica D.